Olá, pessoal, tudo bem? Estamos online agora. Queria agradecer a todos que esperaram aqui esses minutinhos. A gente estava terminando aqui de fazer algumas configurações e eu vou passar agora a palavra para minha querida Yara, que junto com a Eli irão comandar aqui essa live inédita com esses parceiros maravilhosos para a gente falar de um tema super atual. Então, uma boa noite, uma excelente apresentação para vocês que estão aqui. Yara, é com você no comando. Boa noite, pessoal, todas e todos. Bom, então essa noite estamos abrindo a primeira rodada do ciclo de palestras de 2026 da Meninas da GEL. Vamos iniciar com a palestra PRODES e Crédito Rural, como as tecnologias podem apoiar o acesso ao financiamento. E os nossos palestrantes dessa noite são a Sabrina Benloyal. A Sabrina, ela é engenheira florestal, mestre em ciências ambientais e especialista em georreferenciamento. Além de tudo isso, ela tem mais de 10 anos de experiência em gestão de projetos, pesquisa e capacitação profissional. E nosso outro palestrante dessa noite é o professor Afonso Henrique Oliveira. Ele também é engenheiro florestal, assim como a Sabrina, mestre em sensoriamento remoto pelo INPE e doutor em ciências ambientais. Ele tem uma jornada também de mais de uma década em pesquisa e consultoria ambiental e capacitação técnica em órgãos públicos e privados. E, além de tudo isso, ele tem atuado também como pesquisador e consultor na empresa Metaverso Ambiental, não é isso, professor? Bom, então, quero deixar vocês à vontade. Qualquer coisa, né, dúvidas, a gente vai registrar aqui e vamos ao longo da palestra respondendo as perguntas de vocês. Fiquem à vontade, uma boa noite a todos. Uma boa palestra. Tudo isso, ele tem atuado também como pesquisador e Obrigado, Yara. na empresa Obrigada, Yara. Metaverso Muito Ambiental, não é obrigada. isso, professor? Pode colocar a Bom, palestra? então, Ou já quero está deixar vocês à transmitindo? vontade. Boa Qualquer noite coisa, a né, todos. dúvidas, a gente vai registrar aqui e vamos ao longo Espero da que palestra respondendo todos as estejam perguntas nos de vocês. Fiquem à ouvindo. vontade, uma boa noite a todos. Quando estiver Uma boa palestra. Tudo transmitindo, isso, ele Yara, tem a atuado também apresentação, como então, pesquisador e Obrigado, Yara. na empresa Obrigada, Yara. Metaverso Bem, é Ambiental, uma não é isso, honra professor? estar colocar aqui, Bom, a palestra. então, Ou já quero está deixar vocês à transmitindo. vontade. Quero começar Boa noite, agradecendo, a né, a gente professora vai Tati registrar aqui Pará, que e abriu vamos essa ao oportunidade longo para da essa palestra respondendo as conversa, né, perguntas de para vocês. trazer Fiquem à esse vontade, uma boa noite a tema. todos. Quando estiver Uma boa agradecer palestra. também Tudo a isso, ele Yara tem atuado também Gel, como que pesquisador estão e Obrigado, Yara. organizando esse na evento, empresa essa palestra, para que Metaverso bem, é uma Ambiental, não é isso, honra professor? estar aqui, né, Bom, então, rural, quero deixar PROS, vocês à vontade. quero começar Qualquer coisa, né, agradecendo, dúvidas, né, a a gente professora vai Tati registrar aqui Pará, que e abriu vamos essa ao oportunidade longo para da essa palestra respondendo as conversa, perguntas né, de para vocês. Fiquem à trazer vontade, esse uma boa noite a tema. todos. Quando te Uma boa agradecer palestra. também Tudo a isso, ele tem Yara atuado também Gel, como que pesquisador e Obrigado, Yara. na empresa Obrigada, Yara. Metaverso Bem, é uma Ambiental, não é isso, honra professor? estar aqui, né, Bom, então, rural, quero PROS, deixar vocês à vontade. quero começar Qualquer coisa, né, agradecendo, dúvidas, né, a gente vou me vai apresentar, registrar aqui Pará, que e abriu vamos essa ao oportunidade longo para da essa palestra respondendo as conversa, perguntas de né, para vocês. trazer Fiquem à esse vontade, uma boa tema. noite a todos. Quando te agradecer também a Isso, ele tem Yara atuado também Gel, como pesquisador e Obrigado, consultor Yara. na empresa Bem, Metaverso é uma Ambiental, não é isso, honra professor? estar aqui, né, Bom, então, rural, quero deixar PROS, vocês à vontade. quero começar Qualquer coisa, né, agradecendo, dúvidas, né, a gente vou me vai apresentar, registrar aqui Pará, que e abriu vamos essa oportunidade para essa conversa, né, para trazer esse tema. Quero te agradecer também a Yara Gel, assim que carregar, ela te avisa. certo, ok. Pessoal, também queria agradecer, enquanto a Yara coloca a palestra, né, também para agradecer a linha da GEL por ter aberto as portas para que nós pudéssemos
Uhum. Olá, boa Oi, noite. pessoal. Boa noite. Vocês estão nos ouvindo? Bem-vindo e bem-vinda, né? A essa aula. Não estão ouvindo? Não. Uhum. Estão ouvindo? Agora está ouvindo? Olá, boa Oi, noite. pessoal. Boa noite. Excelente. Então Vocês vamos estão nos começar, né? ouvindo? Já que não nos ouviram, a gente vai começar Bem-vindo e bem-vinda, né? do A essa início aula. aqui. Não estão ouvindo? Colocar Uhum. no primeiro slide. Estão ouvindo? Agora está Então, pessoal, agora está ok. Olá, boa noite. Pessoal, tivemos Boa noite. Excelente. Então vamos começar, né? Já que não nos ouviram, mas a gente vai agora começar. já Bem-vindo e estão nos bem-vinda, né? ouvindo. a Obrigada essa por aula. estarem Não estão ouvindo. comentando, né? E esperamos colocar no decorrer da apresentação. No primeiro slide. Vocês continuem questionando pessoal também com relação ao conteúdo ou as questões técnicas que podem acontecer durante essa apresentação. Bem, boa noite a todos, muito obrigado por todos estarem aqui. Eu e o Afonso preparamos uma apresentação muito especial, com realmente conteúdo de valor que vocês possam usar na atuação de vocês, ou para quem é estudante aqui ainda, vocês possam verificar como é que anda o mercado de geotecnologias. Então, eu quero agradecer à professora Tatiana Pará por esse convite, por essa abertura, né, por essa abertura que ela nos deu para falar com vocês, para contribuir com este conhecimento de crédito, geotecnologias e PRODES, e fazer essa associação. Pode colocar no primeiro slide, por favor? Certo, então, agradecer também as meninas da GEL que organizaram esse evento, um evento que teve mais de 150 inscritos, é realmente uma honra estar aqui com vocês. E, bem, o tema que foi dado para a gente, sugerido para a gente, para nós trazermos esse assunto aqui com vocês, foi PRODES e crédito rural, como as geotecnologias podem apoiar o acesso ao financiamento. E eu e o Afonso montamos algo que realmente vocês possam utilizar com base nessas informações, que são informações atuais desse mercado, né, de crédito rural. Bem, pode passar. A pauta da nossa apresentação, olha como ela está especial. Nós vamos falar um pouco quem nós somos e apresentar a nossa trajetória profissional, o que é PRODES e por que ele importa, como é o funcionamento do PRODES para vocês saberem utilizar esses dados corretamente, o que é e como funciona a concessão de créditos rurais, o crédito rural hoje e as exigências ambientais, geotecnologias e as conexões com o crédito rural e as oportunidades de mercado para geotecnologias. Então, essa é a nossa pauta. Nós vamos começar agora nos apresentando para que vocês possam nos conhecer. E eu quero saber aqui de vocês, né, quem aqui é estudante, coloca no chat estudante, quem é profissional, coloca no chat profissional, para que nós possamos saber com quem nós estamos falando, assim como vocês vão nos conhecer também, e que a gente possa direcionar essa nossa fala, né, tanto para estudante, quanto para profissional, quanto para pessoas, empresários, né, que estejam aqui, tenham o escritório de consultoria, e a gente pode moderar, né, conforme as questões de vocês e a atuação de vocês hoje. Pode passar. Então, comente aqui para nós sabermos se você é estudante, é profissional, tem escritório de consultoria. Bem, eu sou a Sabrina, eu tenho 36 anos, eu sou casada, e eu trouxe essa mensagem aqui para vocês, porque ela é uma mensagem que me acompanha,
Como a Yara apresentou, né, antes, eu tenho mais de 10 anos aí de trajeto debaixo do céu. Então, se eu estou aqui junto com vocês para compartilhar, é porque foi um tempo determinado para isso. Convido vocês também a conhecerem, né, o conteúdo que eu compartilho no Instagram, que são experiências profissionais, experiências pessoais. Aqui tem o QR Code que vocês possam acessar e me conhecer mais um pouco pelo Instagram, se tiverem interesse em a gente se conhecer um pouco mais. Tenho certeza que vai ser uma ótima conexão também. Pode passar. Bem, eu entrei na graduação em 2019, na UFRA, em Engenharia Florestal, certo? E eu tive o privilégio de fazer parte da minha graduação na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, por meio do Ciências Sem Fronteira. Não sei se vocês conhecem o Ciências Sem Fronteira, é um programa do governo, né? E eu fui contemplada com uma bolsa, o que me permitiu ter uma experiência maravilhosa dentro da minha graduação, né? E lá, nessa parte da minha graduação, na Espanha, eu tive o primeiro contato, né, com o geoprocessamento, com sistemas de informação geográfica. Eu estagiei voluntariamente junto com o professor Marei na Universidade de Santiago de Compostela. Então, comecei o meu trabalho ali com o geo e vi a importância do geo, do sistema de informação geográfica, para tudo. Todo o trabalho que nós realizamos até hoje, né, todo o trabalho que eu realizo sempre tem um mapa de localização, um mapa de experimentos. Então, o sistema de informação geográfica, ele é uma ferramenta valiosa para vários trabalhos dentro da área ambiental ou outras áreas. E em 2014, eu tive a minha primeira oportunidade dentro do Grupo Árvores de trabalho, onde eu entrei como assistente e, aos poucos, eu fui assumindo novas responsabilidades, passei para coordenação, né, de pesquisa dentro da empresa, onde atuei com a relação, né, com outras universidades, formalizando acordos de cooperação técnico-científica, e hoje eu faço parte da diretoria do Grupo Árvores. Tenho especialização em georreferenciamento de imóveis rurais, porque eu quero me especializar um pouco, eu quis me especializar um pouco mais nessa parte de geo, e eu vi essa necessidade dele ser uma ferramenta valiosa na minha área de engenharia florestal, né? Tenho mestrado em ciências ambientais, fiz meu mestrado na UFPA, em Belém, e o meu mestrado ele foi focado em manejo florestal. Tive a oportunidade novamente de fazer intercâmbio como parte de uma formação complementar em inglês na Irlanda, e hoje eu assessoro produtores, profissionais, em parceria com o Grupo Árvores, na regularização de imóveis rurais, e junto com a Frunso, nós criamos a imersão ProDisof, um projeto muito especial também, que tem toda essa expertise que nós conciliamos, compilamos para criar esse projeto incrível. Pode passar. Olá, pessoal. Vocês todos estão me ouvindo? Está me ouvindo, né, Sabrina? Boa noite, né? Primeiramente, como a Sabrina falou, meu nome é Afonso, e primeiramente eu gostaria de agradecer também a Tati Pará, uma amiga, uma colega, né? Uma contemporânea também de UFRA. Conheci ela lá na graduação ainda na UFRA, e foi uma mulher fantástica que acabou crescendo, se destacando, e hoje ela é professora, né? É universitária, que a gente tem um enorme prazer de chamar de amiga, de parceira, e seguimos o mesmo caminho, e a gente está aqui hoje para essa aula, né? Então, muito obrigado, professora Tati Pará, muito obrigado às meninas da GEL aí que estão por trás de toda essa estrutura aí, né? Essa logística, o backstage. Muito obrigado a todos vocês, para nós realmente uma satisfação, um privilégio muito grande estar aqui para compartilhar um pouquinho de conhecimento, né?
meu nome é Afonso Oliveira, eu trouxe essa frase porque é uma frase que vai nortear toda a nossa conversa daqui para frente. O desafio não é apenas financiar a produção, mas garantir que cada recurso aplicado no campo esteja alinhado à conservação da floresta e ao desenvolvimento sustentável do território. Então, a gente traz essa frase porque essa frase realmente vai nortear toda a nossa conversa, né? É financiar a produção, mas manter a floresta preservada, conservada, e que a gente possa produzir de uma forma responsável, né, em todos os aspectos, seja financeiro, ambiental ou social, envolvendo todos os compliance. Aí eu tenho meu QR Code do meu Instagram, pessoal, quem quiser me seguir, conversar comigo lá pela minha rede social, fica à vontade, apontar a câmera do celular para esse QR Code aí, né, e mandar um oi, que a gente está aberto para conversa, para novas parcerias, para ouvir um pouco de você também. Afinal de contas, a gente vive em rede, o ser humano é uma rede, a gente precisa se conectar com as pessoas. E sobre a minha trajetória, pode passar, por gentileza? A minha trajetória, ela parece um pouco com a da Sabrina, né? A gente se conheceu lá na UFRA ainda, por isso a gente compartilhou a mesma orientadora, doutora Lutieta Martorano. Um beijo, um abraço para ela, se ela está por aí, se ela ouvir essa live, mas é uma pessoa maravilhosa que acabou nos conectando de alguma forma, estamos aqui hoje. Nós fiz minha graduação em 2011, lá na UFRA também, iniciei na UFRA. Em 2012 eu também fui contemplado, né, e alcançado por um projeto social, né, por um projeto de bolsas, né, do governo federal na época, disponibilizava bolsas para estudantes de escola pública, e a gente foi, eu e a Sabrina, como éramos de universidades públicas, nós fomos contemplados, e aí eu fui para a Espanha também, eu fui para uma outra cidade, fui para León, e lá em León eu fiz parte da minha graduação também, a gente chama de graduação sanduíche. Lá eu tive meu primeiro contato com sensoramento remoto, com geoprocessamento, criei gosto pela coisa, né? Achei que aquilo ali fez sentido na minha vida naquele momento, e eu acabei achando que eu tinha que me aprofundar naquilo e seguir nesse caminho. Quando eu voltei para o Brasil, para minha graduação, lá em Belém existia o CRA, é o INPE-CRA, é o CRA, na verdade, né? Não sei se tem alguém aqui que trabalhou lá, se tiver alguém aqui, comunica a gente no chat aí. Mas eu fui estagiário no INPE, lá em Belém, né, e acabei tendo meu primeiro contato com o sistema de monitoramento do INPE, né? Trabalhei no Terra Class, que é um projeto do INPE, também não vamos falar nele aqui agora, mas é um projeto super importante. Sabrina trabalhou com ele lá no TCC dela. Trabalhei no PROD também, né, e acabei me ambientando com esses sistemas. Então, eu trabalhei como trainee na época, e também usando os dados do PROD, e criei mais gosto ainda, né? Foi aí que eu resolvi fazer mestrado, e eu já sabia que eu queria fazer mestrado no INPE. Eu falei, né, na época, o meu orientador, que eu queria ir para o INPE, queria ir para o São José dos Campos fazer o mestrado lá, porque era o lugar mais recomendado no Brasil para fazer esse mestrado. Em 2016 eu fiz o processo seletivo, em 2017 eu ingressei no mestrado lá no INPE São José dos Campos. E aí eu estive sendo ensinado, né, aos pés das maiores referências que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, na parte de sensoramento remoto, né? Poderia citar vários aqui, mas eu posso citar o Ponzoni, né, que foi um professor muito bom, também o Iosio, tem outros que eu tive como honra de ser orientado pela professora Silvana Amaral, também que foi meu orientador, o Marcos Adami, tem várias pessoas que marcaram a minha trajetória e me trouxeram até aqui. Eu tenho um pouco do DNA deles também, né? O INPE foi onde abriu as portas, e aí depois eu também fui trabalhar na empresa privada, né, Santiago e Sintra, hoje chama Secon Geospatial. Se alguém conhecer também aí, dá um joinha para a gente ver quem conhece. Comecei a atuar como coordenador de projetos de sensoramento remoto nessa empresa. Passei por vários setores da empresa, né? Fui para a parte de negócio também. Em 2020, eu aceitei um desafio dessa empresa de morar em Brasília para atuar junto do INC, o Instituto Nacional de Criminalística, lá da Polícia Federal, auxiliando na implementação de um suporte local dentro da polícia para que eles pudessem usar imagens de alta resolução espacial e temporal na época, e até hoje esse projeto é ativo, que é o projeto Brasil Mais, usando imagens Planet. Em 2021, eu resolvi ingressar, né, uma nova etapa, que foi o doutorado. Então, eu fui levando uma coisa atrás da outra. Doutorado na UFOP em 2021. Em 2024, eu finalizei o doutorado, também trabalhando com sensoramento remoto, com plano de manejo, usei LiDAR, usei Planet para fazer o meu trabalho. E atualmente eu tenho uma empresa de consultoria, né? Eu sou consultor ambiental, a minha empresa chama, só corrigindo, é Mataverso, não é Metaverso, é um paralelo com o Metaverso, mas é Mataverso porque tem essa pegada da mata, né, da floresta ambiental. E aí hoje, né, tá aí o QR Code da empresa, se você quiser acessar também,
né? Hoje eu somo uma expertise da academia e também uma expertise do mundo da consultoria, né? Então eu me intitulo como um pesquisador consultor, né? E por isso a gente resolveu juntar o meu conhecimento com o conhecimento da Sabrina, e a gente soma mais de 20 anos de experiência para falar sobre esse assunto com bastante propriedade, com bastante tranquilidade também. Pessoal, a gente vai iniciar agora a nossa palestra propriamente dita. Se vocês esperou até aqui, né? Perdão se a gente foi um pouco prolixo na nossa apresentação, mas é necessário que a gente, né, que você entenda que a gente tem propriedade para falar sobre esses assuntos aqui que você está ouvindo, tá? E o nosso primeiro slide, pessoal, é sobre o PRODES e por que ele importa, né? A gente tem 3 grandes eixos nessa conversa que a professora trouxe para a gente: PRODES, crédito rural e geotecnologia. Né? Então, a gente vai aprofundar um pouco no PRODES. Você que está na graduação, é estudante, né, que ainda não ouviu falar no PRODES, por favor, vá se aprofundar sobre o PRODES, porque é um projeto, o maior projeto do mundo em termos de monitoramento de cobertura florestal nativa, né, desenvolvido pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele monitora anualmente a supressão da vegetação nativa. Tá? Então, ele faz esse monitoramento, né, e por que ele é tão importante, esse projeto? Porque ele é a base oficial do governo. Esse é o ponto mais importante. Dentre todos os sistemas que você pode ouvir falar, existem outros sistemas, né? O EPBiomas também faz essa avaliação. Existem outros sistemas como o GLAD, que também monitoram a cobertura, e outros países também fazem, né? Empresas privadas também fazem, mas o INPE é o órgão oficial do governo. Então, ele tem uma importância, tem uma chancela muito importante por isso, né? Ele existe, por conta disso, ele também tem uma alta credibilidade, né? Sobretudo porque ele é um dado altamente auditável. Essa plataforma que eu estou colocando aqui como essa imagem de suporte, pessoal, tem o desmatamento para toda a Amazônia, e se você se interessar, né, em conferir esse dado, entrar nessa plataforma e baixar, fazer download desse dado, você pode fazer download desse dado, e você pode verificar a consistência, a inconsistência, porque ele é altamente auditável. Então, isso faz com que ele seja extremamente robusto e extremamente utilizado por pesquisadores não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Tá? Então, o que ele entrega ao PRODES? Ele entrega polígonos de desmatamento, ele gera séries históricas e ele é a base para políticas públicas. Eu trouxe esse mapa, esse gráfico de barras aí embaixo, vocês podem perceber, né, que eu tenho dados de desmatamento desde a década de 80 até 2025, até o ano passado. Então, perceba o tamanho dessa série histórica de desmatamento. Isso aqui é só para a Amazônia, né? Hoje o PRODES ele atua em todos os biomas, isso aqui é uma informação importante. Ele se iniciou na Amazônia, mas hoje ele se estende para todos os biomas do nosso país, tá? Mas esse dado aqui é específico para a Amazônia. Você pode filtrar lá por bioma, por região. Eu filtrei aqui por Amazônia, porque foi onde ele iniciou, onde ele é pioneiro, tá? A gente pode ver aqui, pessoal, uma série histórica muito extensa, né? E ele se torna, por isso, sendo uma base para políticas públicas. Se você perceber ali em 2004 existe um pico do desmatamento. Não sei se quem está com a apresentação consegue indicar ali no mapa o ano 2004, mas é o segundo maior pico de desmatamento aí desse dado, né? Você tem 95, tem 2004. E aí, com base nesse dado, nessa taxa para esse ano, foi que o INPE ele resolveu, né, tomar algumas decisões, algumas diretrizes foram criadas. O governo pega esse dado e usa ele como uma política pública, né, para direcionar equipe de fiscalização, para alocar recurso, né, para melhorar o organismo fiscalizatório do Brasil. A partir desse momento também o IBAMA passa a utilizar esse dado como um dado estratégico. É criado em 2004 também um sistema DETER, vamos falar mais na frente, mas ele é criado justamente num contexto para conter taxa de desmatamento também, feito pelo INPE, né? E hoje, por isso que o INPE é tão importante, por isso que o PRODES importa tanto, porque ele é um dado do governo, é um dado público, é um dado auditável, é um dado que tem uma alta credibilidade, pessoas do mundo inteiro fazem, né, estudam esse dado e criam indicadores a partir desse dado, e por isso o governo também utiliza esse dado, tá, pessoal? Então, rapidamente aqui, não vou me estender muito nisso, como ele funciona, mas é importante falar que o PRODES ele está desde 88 monitorando a cobertura da floresta nativa aí na Amazônia, né? Ele é o projeto mais antigo em monitoramento da cobertura florestal do mundo,
né? E o INPE, o Brasil, ele é pioneiro nisso. Vários países, várias empresas privadas usaram o PRODES como um projeto referência, né? Como um grande alicerce, né? Como o PRODES, na verdade, ele instituiu as bases do monitoramento na Amazônia, no Brasil e no mundo, porque ele inicia em 88, numa época ainda onde não existia inteligência artificial, não existia a internet como nós temos hoje, né? Mas onde tudo era muito rudimentar. O INPE, o PRODES já tinha essa necessidade e essa prioridade de monitorar a cobertura florestal na Amazônia. Começou de uma forma digital, isso foi evoluindo, mas sempre o PRODES utilizou imagens Landsat. Essa é uma grande diferença, né? Porque existe uma coerência temporal desse dado. Ele iniciou em 88 com uma imagem Landsat e hoje, se você for lá no dado, ele ainda continua utilizando imagens Landsat. Essa é o grande diferencial do PRODES, né? Porque ele preza por uma coerência temporal do dado. É claro que a gente tem imagens mais robustas, dados mais atualizados, sensores mais modernos hoje, mas para que se mantenha a coerência temporal do dado, o INPE ainda prioriza utilizar a imagem Landsat para fazer esse monitoramento. Aí isso faz com que você consiga analisar no tempo e fazer sentido você analisar um ano da década de 80 com dados de 2025. Eles fazem sentido temporalmente, porque eles continuam usando a mesma base e o mesmo sensor. Tá? É uma resolução de 30 metros que eles usam, não é tão boa, porque a gente já tem resoluções submétricas aí, né? Sensores submétricos, mas 30 metros é o suficiente para você identificar desmatamentos aí na casa de 1 hectare e até 6,25 hectares, que é o que o PRODES publica hoje oficialmente, apesar de detectarem desmatamentos abaixo dessa faixa, tá, pessoal? E outra particularidade do PRODES é que ele monitora a cobertura anual, né? Ele não emite taxas mensais, diferentemente do DETER, que é essa imagem do lado, né? O DETER foi criado com objetivo de fiscalização, né, junto com o IBAMA, para fazer autuações, fiscalizações, embargar áreas. Então, o DETER tem esse caráter de ser diário, né, é detecção de desmatamento em tempo real, ou em tempo quase real, enquanto o PRODES não. O PRODES não tem o caráter de identificar quando o desmatamento ele ocorreu, mas sim se ele ocorreu ou não naquele ano. Então, todo ano, o PRODES emite uma... A gente, quando assiste o Jornal Nacional, aparece, às vezes, a Amazônia perdeu 9 mil quilômetros quadrados de floresta, por exemplo, né? A gente vê essas notícias. Esses dados oficiais, eles são feitos com base no dados do PRODES, né? Para a gente ter uma noção quanto que ele é importante. E ele emite anualmente essa taxa, não é mensalmente, não é semestralmente, é todo ano. Então, todo ano ele pega a Amazônia inteira e aí ele vai quantificar esse desmatamento. Pode passar o slide, pessoal. E aí, como é que funciona? Essa figura a gente pegou lá da nota que o INPE publicou recentemente, né, sobre a metodologia deles, e são mapeados incrementos de supressão da vegetação nativa que ocorreram no intervalo entre uma data do ano anterior e uma data do ano corrente. Então, se a gente for observar essa imagem que está aí como suporte, temos a imagem Landsat de 2020, né, onde a gente não consegue observar nada. Então, o INPE ele trabalha assim, ele pega uma imagem do ano de 2020, não tem nada. E aí ele pega a imagem de 2021, né, e ele viu que não tinha nada ali. E a gente vê que aí na imagem 2022, no ponto A, no ponto B, né, existe um desmatamento. Então ele vai comparar 2021 com 2022. Em 2021 não tinha nada. Em 2022 apareceu um desmatamento. Então eu vou classificar isso aqui como o desmatamento. Então a metodologia do PRODES ela é muito simples, ela é muito direta. Ela não tem margens para contestação. Porque ela vai checar se tem ou se não tem. É quase uma classificação binária, né? Ou é desmatamento ou não é desmatamento. Eles usam uma máscara que a gente chama máscara de desmatamento, onde eles colocam essa máscara sobre uma imagem Landsat e sempre que aparecer um novo desmatamento fora dessa máscara, eles vão lá e vetorizam e classificam essa área como desmatamento e essa área passa a incorporar uma máscara de desmatamento do INPE. Pode passar. Então, pessoal, importante, eu falei que o PRODES mas é importante a gente também ressaltar o que o PRODES não é. É muito mais importante, porque existem muitas confusões, as pessoas às vezes se equivocam em relação ao que é o PRODES,
mas a gente tem que dizer o que ele não é, né? E o PRODES não é um instrumento de fiscalização. Anotem isso aí. Você que é consultor, você que está saindo da graduação agora e quer se envolver com a consultoria, entenda, o PRODES não tem caráter fiscalizatório, tá? Ele não tem uma finalidade punitiva. O que é isso? O que isso quer dizer, Afonso? O que quer dizer não ter uma finalidade punitiva e não ser fiscalizatório? Quer dizer que o PRODES ele não aplica multas, quer dizer que o PRODES não embarga áreas, quer dizer que o PRODES ele não executa ações de fiscalização. Então, o PRODES não é isso, ele não foi feito nem pensado para isso. Então, o PRODES ele não define, resumindo, a legalidade do desmatamento. Esse é um ponto muito importante para que a gente entenda esse dado, né? O PRODES ele não define a legalidade do desmatamento. Ou seja, ele não classifica se o desmatamento é legal ou ilegal. Na concepção do dado, né, quando ele foi pensado, não estava previsto que ele categorizasse o desmatamento, ou se ele é legal, se ele é ilegal, se tem licença, se não tem licença. O PRODES não usa uma base de licenças, por exemplo, para dizer, essa área aqui foi desmatada, mas tá ok, não é ilegal. O PRODES não. O PRODES não tem esse caráter, não foi criado para esse fim, ele apenas detecta e quantifica o desmatamento no bioma. Então, é muito importante que você entenda isso, tá, pessoal? Às vezes a gente acha que o PRODES é um sistema que vai embargar a área, que vai aplicar multa, não. O PRODES, lá, feito como ele é pelo INPE, ele não tem esse caráter. Ele é um projeto, na verdade, científico, né? Feito por cientistas, e cientistas altamente competentes, que fazem e fizeram uma metodologia para quantificar a perda da cobertura florestal no bioma. E é aí que acaba o PRODES do ponto de vista do sistema, tá? Pode passar. Rapidamente, para a gente entender o que o PRODES mapeia, tá? Né? O que é corte raso para o PRODES, né? O que, na verdade, ele está mapeando quando a gente fala que o PRODES mapeia desmatamento? A gente entende, pessoal, entende-se, na verdade, que na Amazônia, em qualquer bioma que você for trabalhar, às vezes você pode observar que o desmatamento ele acontece no espectro, né? Ele não é uma... Muitas das vezes, pode ser que sim, que o cidadão, né, o produtor, ele chegue lá e tire a área toda, ele instaure uma outra cultura. Mas, por via de regra, na Amazônia, sobretudo, o desmatamento ele acontece de forma gradual, né, dentro de um ciclo. E o primeiro momento que acontece é a exploração seletiva. A gente pode ver ali nesse gráfico, né, lá em cima, no topo dele, a exploração intensiva. Então, o produtor, ou vamos dizer aqui, quando for um desmatamento legal infrator, né, ele começa retirando algumas madeiras ali, começa raleando a floresta, que a gente fala, né? Ele raleia essa floresta, tira as espécies de maior a ter 0% de vegetação, o PRODES ainda não vai mapear como desmatamento. Então, é muito importante isso. A gente vê uma área extremamente degradada, a gente fala, nossa, aqui é desmatamento. Não é. Para o PRODES não é ainda. Para você pode ser, para mim pode ser, mas para o PRODES ainda não é. Tá? Porque o PRODES ele vai considerar quando a área estiver totalmente sem vegetação. Tá bom, pessoal? O slide está passando. Se puder voltar dois, por gentileza. Aí. Então, o anterior. Então, pessoal, só concluindo esse slide aqui, o PRODES, ele mede o processo final. Ele mede quando, ali, ó, o corte raso, né? É o que eles chamam de corte raso. É quando não tem mais vegetação. Então, é um dado... Vocês querem que eu repita? Acho que travou a live, mas só para a gente terminar esse slide aqui, né? O DETER mede o processo ali e também o desmatamento, mas o PRODES, ele mede exclusivamente o desmatamento por corte raso. Enquanto a floresta não sofreu corte raso, a gente ainda tem... Ela ainda não entrou na máscara de desmatamento do PRODES, tá? Pode passar. E aí, pessoal, muito importante que nós... o slide ficou um pouco encavalado, mas esse slide aqui é para a gente não confundir monitoramento com fiscalização, tá? Que você não confunda, que nós não confundemos o monitoramento com a fiscalização. O PRODES, ele é um projeto, um sistema de monitoramento, né? E existe um outro tipo de dado, né? Um outro tipo de polígono também é espacial, que é o embargo ambiental.
O embargo ambiental, ele é fiscalizatório, o PROD não é fiscalizatório, tá? Muito importante essa diferenciação, que às vezes as pessoas falam, minha área está com embargo do PROD. Não, essa área não está com embargo do PROD. O PROD, ele não embarga a área. O que embarga a área, né, é um ato administrativo de fiscalização aplicado pelo IBAMAS ou pela SEMAS. O PROD, por si só, ele não tem o caráter, não tem essa finalidade de embargar áreas, tá, pessoal? Então, o que o PROD faz? Ele é um sistema que monitora a Amazônia, né, detecta o desmatamento, ele não aplica multa, ele não embarga a área, ele não define a legalidade, muito importante. Diferente do embargo ambiental, né? O embargo ambiental, ele é um ato administrativo de fiscalização, aplicado pelo IBAMA ou pela SEMAS, né, com a função de proibir o uso da área, impedir a produção e a exploração, tem um efeito legal, está associado a uma infração. Pode ser que um dado um dado de embargo tenha sido baseado, né, e usado como proxy o dado do PROD. Pode ser que aconteça. Pode ser que a SEMAS ou o IBAMA use o dado do PROD para embasar o embargo de uma área. Mas o dado do PROD sozinho, ele não tem o caráter e não tem esse fim para embargar áreas. Tá? Muito, muito importante deixar bem claro, o PROD só monitora, o embargo é outra coisa, tá, pessoal? O embargo é um ato administrativo de fiscalização. Pode passar. Então, aqui só para a gente fazer uma finalização sobre o PRODES, né? E sobre essa questão dele com o embargo. O PRODES, ele não bloqueia sozinho, né? Mas ele pode gerar alerta de risco, análise mais rigorosa e exigência de regularização. Tá? De outra forma, o embargo ambiental, ele bloqueia diretamente a propriedade e a área fica com impedimento financeiro. Então, eles fazem coisas diferentes, mas mesmo sendo diferentes, é o que está escrito ali embaixo. Ó. Os dois entram com uma decisão do banco. Isso é muito importante, né? Porque um é legalmente restritivo, que é o caso do embargo, e o outro sinaliza um risco. Né? O PRODES, quando uma seguradora, um banco, uma empresa, ela usa o dado do PRODES para fazer algum tipo de análise, na verdade, ela está se prevenindo de um problema. Né? Ela está usando como um proxy de risco para ela. E por isso ela usa o dado do PRODES. E o banco não gosta de risco, né? A gente sabe muito disso. O banco ele não quer perder. Ele não quer apostar em uma pessoa que eventualmente vai trazer um problema para ele lá na frente. Ou que vai sujar a imagem dele, né? Por exemplo, empresas que compram grãos. Ela não quer estar associada a desmatamento ilegal, por exemplo. E como é que ela vai saber se aquela produção veio de desmatamento ilegal ou não? Ela usa o PRODES como um proxy. Né? Ela usa esse dado, que é um dado público, auditável, e diz, eu vou cruzar com a base do PRODES, e se tiver PRODES na propriedade, eu vou eu vou optar por não negociar com essa pessoa. Então, ela vai bloquear essa pessoa. O banco também acabou e acaba, né? A Sabrina vai falar mais agora sobre isso, sobre como é que o banco começou, e agora mais recentemente tem começado a usar esses dados do PRODES como um proxy, como um indicador, né, de bloqueio ou liberação de crédito. Tá, pessoal? Sabrina, é contigo agora. Fique à vontade. Pode passar. Ok. Bem, pessoal, o Afonso ele já deu aqui um panorama sobre o que é o PRODES, por que ele importa, como ele funciona, e falou sobre a diferença de PRODES e embargo, que realmente ainda há pessoas que confundem, né, e são diferentes. E agora, para dar continuidade no nosso tema, eu vou falar sobre crédito rural, o que é, como funciona a concessão de crédito rural, para depois a gente fazer a conexão do crédito rural com o PRODES, tá? Então, o que é o crédito rural? O crédito rural é uma operação financeira que consiste na destinação de crédito para produtores e agricultores. E essa operação financeira, ela é realizada por algumas instituições financeiras que estão cadastradas aqui no Sistema Nacional de Crédito Rural. Mas como é que funciona tudo isso, né? O Conselho Monetário Nacional, que é o conselho máximo, que é o órgão máximo que cria as normas, cria as diretrizes, orienta, regula realmente o crédito rural, é ele que cria as normas para o crédito rural e o que isso vai acontecer, né?
Mais para frente, nós vamos falar de algumas normas que o Conselho Monetário Nacional estabeleceu recentemente, que influencia totalmente nessa relação do PRODES com o crédito rural. E o Banco Central é ele quem monitora e fiscaliza as instituições financeiras cadastradas no Sistema Nacional de Crédito Rural, se essas operações financeiras estão seguindo as normas do Conselho Monetário Nacional. E essas normas do Conselho Monetário Nacional, elas estão todas registradas no Manual de Crédito Rural, que é onde estão todas as normas nesse manual para consulta e para que os bancos, as instituições financeiras possam seguir as normas do Conselho. Pode passar. Então, o crédito rural, ele não é apenas um dinheiro emprestado por uma instituição financeira, né? Ele é um instrumento, ele foi criado, pensado de uma forma estratégica, vinculado a uma política agrícola nacional. E o financiamento é a forma como esse crédito rural vai chegar para o produtor, em forma de custeio, em forma de investimento e comercialização. Aqui eu apresento para vocês algumas instituições financeiras que estão cadastradas no Sistema Nacional de Crédito Rural, que disponibiliza crédito rural por meio de financiamento, que, dependendo da forma, o produtor vai solicitar, por meio de um contrato, o crédito rural para sua propriedade. Pode passar. Então, aqui eu trago para vocês uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que, como eu falei antes, o Conselho Monetário Nacional é ele quem dá as diretrizes, ele que disponibiliza de normas para que as instituições financeiras sigam essas normas. Então, essa resolução que o Conselho Monetário publicou, ela traz alguns critérios para a concessão de crédito rural. Esses critérios são para serem aderidos agora, a partir de 2026, pelas instituições financeiras. E o que essa resolução traz para a gente? Essa resolução traz que, após 31 de julho de 2019, esse marco temporal, se tiver supressão da vegetação no imóvel rural, será necessário que esse imóvel, esse proprietário, esse mutuário apresente documentações. O que isso quer dizer? Que os dados do PRODES, como o próprio governo publicou, né, uma matéria, que os dados do PRODES eles serão critério para a concessão de crédito rural. Eu vou apresentar para vocês quais são os critérios necessários, mas esse é o critério atual, novo, que foi estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, será necessário analisar a base de dados do PRODES para saber se aquele imóvel rural ele tem desmatamento. Se tiver desmatamento e esse desmatamento não for de forma legal, significa que ele vai ficar restrito a receber o crédito rural. Pode passar. Aqui eu trago um item, o item 18 dessa mesma resolução, que caso seja constatado que houve desmatamento, que houve supressão da vegetação nativa após julho de 2019, 31 de julho de 2019, é necessário que o mutuário apresente alguns documentos. Não precisam ser todos esses documentos que eu vou falar agora, mas ele precisa apresentar um desses documentos, que são a ACV, que é a Autorização de Supressão da Vegetação Nativa, o PRA ou o PRAD, PRA, que é o termo de compromisso do Programa de Regularização Ambiental, ou o PRAD, ou PRADA, que é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, o termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, ou um laudo técnico. E aqui eu quero
dar a ênfase que todos esses documentos, eles precisam que você indique, através de geolocalização, através do mapa, onde é a área a ser suprimida, onde é a área a ser regularizada, onde é a área a ser recuperada, no caso de laudo técnico, para comprovar se houve desmatamento, fazer uma análise multitemporal com imagens de satélite em diferentes anos, para verificar realmente quando ocorreu esse desmatamento. Então, aqui você já pode ver que essa novidade, essa atualização, esse novo critério do Conselho Monetário Nacional, ele já traz oportunidades de trabalho com relação ao sensoriamento remoto, uso de SIG e geotecnologias. Eu quero também aqui destacar que esses documentos, por exemplo, a ACV, se no caso o produtor rural, ele desmatou com a ACV, ou seja, o órgão ambiental competente do município, do estado, em que está localizado aquele imóvel, ele foi autorizado pelo órgão competente, então a instituição financeira ela vai analisar essa documentação e validar que o desmatamento ocorreu de forma autorizada. Da mesma forma, o produtor ele pode apresentar o PRAD, o PRADA ou o PRA, para dizer que aquela área que ele quer o financiamento, que ele quer estar solicitando crédito rural, aquela área está em regularização. Nesse caso, a instituição financeira também vai avaliar. E o mesmo se aplica para os outros documentos que são necessários ser apresentados para a instituição financeira. Pode passar. Bem, aqui eu trago mais uma matéria, né, do governo, dizendo que a norma do Conselho Monetário Nacional ela está incorporando os dados do PROD na análise de crédito rural. Então, para quem sabe fazer essa análise do PRODES, vai conseguir conceder, vai conseguir entregar essa documentação para a instituição financeira, validar com relação ao desmatamento ou não. Pode passar. Também aqui o INPE, né, publicou uma nota, publicou um relatório, um documento, né, onde ele fala sobre os dados PRODES e o uso desses dados na regularização ambiental, dizendo que o Conselho Monetário passa a incorporar esse dado. Esse daqui é uma postagem do Instagram para vocês verem que todas essas informações elas estão conectadas. Pode passar. Bem, aqui agora, o que impede alguém de acessar crédito rural hoje, né? Eu coloquei aqui alguns itens, esses itens eles estão na resolução do Conselho Monetário Nacional, que são, por exemplo, impedimentos sociais, ambientais e climáticos. Eu coloquei aqui de uma forma resumida, mas tem lá todos os itens que impedem do produtor de conseguir crédito em instituição financeira, que é o CAR cancelado ou suspenso, pessoa física ou pessoa jurídica que mantiveram trabalhadores em condições análogas a escravo, se estiver situado em unidades de conservação, terras indígenas, comunidade quilombola, assentamento, floresta pública, exige uma documentação específica para esses casos, não significa que não consegue, mas exige uma documentação específica para apresentar em relação a cada uma dessas situações. Se existir embargo, como o Afonso explicou o que é o embargo, também não vai ser concedido crédito rural e
se tiver a previsão de supressão da vegetação ou se tiver confirmado que após 31 de julho de 2019 ocorreu o desmatamento, será bloqueado o crédito para aquele imóvel rural. Pode passar. Então, esses são alguns os impedimentos que estão nessa norma, nessa resolução. E, bem, eu quero trazer aqui para vocês que algo muito importante para o produtor rural, que o crédito rural, ele cresceu, né? Ele atingiu 316 bilhões na safra de 2025-2026. Então, ele cresce 6% comparado à safra anterior. O que significa isso? Que agora, que se esse produtor, se ele tiver desmatamento na sua área, ele não vai poder ter, ele vai ter restrições com o crédito dele, certo? E acredito que isso, para o avanço da sua produção, da sua produtividade, os investimentos, os financiamentos, eles são importantes nesse caso. Pode passar. Também eu quero trazer uma complementação a essa minha fala com relação ao crédito rural. Crédito rural são operações financeiras e seguro rural é o seguro para proteção de atividades agrícolas. E também o seguro rural, ele traz exigências ambientais, exigências semelhantes à resolução do Conselho Monetário Nacional. Mas, nesse caso aqui, é para seguro rural. Então, essa resolução do Comitê Gestor de Seguro Rural também coloca como exigência, como critério ambiental, não ter sofrido supressão da vegetação nativa posterior a 31 de julho de 2019, verificado pelo sistema do Ministério do Meio Ambiente, exceto se houver autorização do Poder Executivo, ou seja, exceto se aquela atividade tiver uma autorização legal, se aquela supressão for autorizada legalmente. Essa resolução, ela é similar à do Conselho Monetário Nacional, mas elas não têm relação. O Conselho Monetário Nacional e o Comitê Gestor de Seguro Rural, eles não têm relação hierárquica, mas eles se complementam com relação às políticas públicas para o meio rural. Pode passar. E, bem, agora o Afonso vai dar continuidade com relação às conexões entre PRODES e bancos. Exatamente, pessoal. Essa é a nossa parte final, né, praticamente, da nossa aula. A gente falou inicialmente sobre o PRODES, sobre esse sistema, como ele é feito, o que ele gera. A Sabrina falou agora sobre o crédito rural, né, um assunto super importante, que ele tem o Banco Central, né, e o Conselho Nacional Monetário, eles têm se sofisticado do ponto de vista da liberação do crédito, né? A gente sabe que antigamente nossos avós, nossos antepassados, eles não tinham muito essa preocupação ambiental, sobretudo aqui na Amazônia, né? Teve uma época aqui na Amazônia, na década da ocupação desse território, né? Existia um slogan que a gente conhece muito bem, que é integrar para não entregar, né? O governo trazia as pessoas para cá, incentivava, dava financiamento, terras, né, hectares, 100, 200, 300 hectares, para que as pessoas viessem para cá, desmatassem a região, para poder configurar posse e dizer que a floresta amazônica era ocupada, era densamente populada. Isso por muito tempo foi feito na Amazônia, isso foi gerando uma cultura do desmatamento ilegal na Amazônia, né? E o banco acompanhou isso até certo momento, né? Já que era assim que se fazia, então a gente não pode também agora, a partir de agora, restringir isso. Mas aí o Banco Central foi amadurecendo, as tecnologias foram amadurecendo, o mundo inteiro foi vendo a necessidade de se harmonizar a parte ambiental com a parte econômica, com a parte social. Existem os compliances ambiental,
existe uma sigla que está muito em alta que chama ESG, né? Se alguém conhece e comenta no chat, você já ouviu falar em ESG, que é uma sigla usada muito por instituições financeiras para comprovar que eles são ambientalmente, socialmente, com uma governança correta, né? E aí o que acontece? A gente tem hoje um momento do banco e que o banco tem muito mais responsabilidade ambiental do que tinha no passado. E é por isso que hoje o banco, claro, a gente vive num mundo que é globalizado hoje, né? A produção que é feita aqui na minha região, em Santarém, na região da Sabrina do Eliseu, na sua região, possivelmente ela não fica só no Brasil. Uma grande parte, ela vai para outros países, ela é exportada, né? Sobretudo as commodities aí, como soja, gado, minério. E essas empresas que estão lá fora consumindo esse produto brasileiro, eles querem ter a segurança de que esse produto ele está seguindo um cuidado ambiental, né? É o que a gente chama de compliance, em inglês esse termo se tornou muito, muito popular, que é justamente essa transparência, esse acordo que se faz entre as instituições do ponto de vista ambiental. E aí, como o mercado internacional ele exige alguns parâmetros, né? Não quer comprar, por exemplo, nada que seja de área desmatada, como é o TAC da carne, como é a moratória da soja, que são acordos internacionais que o Brasil fez e se comprometeu. E aí o Banco Central ele começa também a entender isso e começa também a colocar, né, dentro das normativas, dentro dos conselhos, essa discussão. Não vamos mais liberar crédito para qualquer pessoa. Não vamos mais possibilitar a produção, né, ou a escalada da produção para pessoas que não têm mais responsabilidade ambiental. E é por isso que eles colocam o dado do PRODES como um proxy, né, como uma análise de risco para quem quer acessar o crédito. E aqui nesse momento dessa palestra, pessoal, é isso. Como é que junta isso, né? Como é que a gente pega o dado do PRODES e como é que o banco, a seguradora, a empresa aqui no Comércio Hexagrão, como é que ela faz essa junção, né? Essa união? É por isso que a gente tem um ponto específico que chama conexão entre bancos e PRODES, que é a geotecnologia, né? E aqui a gente entra para falar na geotecnologia, que é onde tudo se conecta, né? Onde os dados tabulares, as informações de banco, os CPFs e o território, ele se conecta, né? O geo, ele vem disso. O geo vem de terra, né? E a tecnologia vem de tecnologias mesmo. Então, é como se a geotecnologia, ela é um ambiente, né? É uma ciência onde ela engloba uma série de conhecimentos, de expertises, de sistemas, né? Para que você consiga, em várias camadas, fazer análises espaciais em relação a um determinado fenômeno. O banco, ele se imune desse conhecimento da geotecnologia, não só o banco, mas a seguradora, a provedora de crédito, né? A empresa que compra grão, por exemplo, as multinacionais usam da geotecnologia para poder avaliar a conformidade ambiental dos seus vendedores, né? Daquelas pessoas que vendem a produção para esses bancos. Então, a geotecnologia ela é responsável por integrar as bases de dados e transformar a informação espacial em decisão. É isso que é a geotecnologia. É nesse momento que você pega o dado do PRODES, pega o crédito rural e intersecta em um plano, né, um plano cartesiano aqui, espacial, e você faz análise para saber, para tomar decisões, né? O próximo slide ele vai tratar justamente sobre isso, né? Geotecnologias como conexão. Então, primeiro você tem os dados ambientais como uma informação estratégica, né? E as ferramentas que a gente pode citar aqui rapidamente, né? Os SIGs, a gente tem trabalhado muito na imersão PRODESOF com o SIG QGIS, que é um software gratuito, amplo, aberto, e a gente recomenda que você use o QGIS. Mas existem também softwares pagos, como é o caso do ArcGIS, também muito utilizado, o sensoramento remoto e análise espacial. Então, tem as ferramentas. E aí a gente tem as aplicações, né, que é o cruzamento das informações. Então a gente pega, por exemplo, o limite do CAR do produtor. A gente sabe que hoje, se você não conhece o CAR, também se aprofunde sobre isso, mas é o Cadastro Ambiental Rural. Todo produtor rural ele é obrigado a ter um CAR, né, a ter um cadastro, e nesse cadastro ele vai ter que indicar a geometria da propriedade. O banco pega essa geometria, pega esse limite da propriedade, né, e ele pega os dados do PRODES também,
pega não só dados do PROD, mas pode pegar embargo, pode também uso de cobertura, pega uma série de informações, ele faz uma análise que a gente chama de análise geoespacial, análise espacial. E aí, a partir dessas análises, ele faz as inferências, né? Ele tem resultados. Né? Então, o terceiro ícone ali, ó, como é que é feito isso na prática? Né? Ele faz uma sobreposição espacial, identifica os conflitos, né? As interseções, e aí ele qualifica essas áreas e gera um diagnóstico. No final disso, ele tem um parecer técnico confiável. E aí o PROD se torna o sistema mais confiável para fazer isso, né? Porque o banco ele tem essa... o PROD tem a isonomia da análise, né? Ele é isônomo porque ele não está preocupado com a legalidade, nem tentando agradar a um ou a outro, ele simplesmente monitora o desmatamento e é isso. Então, o banco entende isso, entende a importância, a transparência do dado e a rastreabilidade do dado também, né? Quer dizer que a pessoa que se sentiu injustiçada por essa análise, ele pode entrar com uma contestação, porque o dado é público, é auditável e você fica à vontade para fazer a contestação. Né? E o resultado é um parecer técnico confiável. Faz tudo isso, cruza esses dados, cruza o PRODES, cruza com a área do produtor, se identificar que houve um passivo ambiental, né, o laudo ele vai ser desfavorável para o produtor, que é nosso próximo slide, inclusive. É um caso real, né, de uma empresa multinacional, a empresa Cargill. Né? Vocês sabem que a empresa Cargill é uma das maiores empresas do mundo que comercializa os grãos, né? Aqui na nossa região ela é forte na parte de soja, né? Então, esse é um caso real onde o produtor ele negociava com a Cargill, tinha uma vida tranquila de negócio com a Cargill. Em determinado momento, ele leva a produção dele ele manda o carro dele para a Cargill. Olha o que acontece. Ele mandou o carro dele para a Cargill e chegou lá na Cargill. A Cargill fez isso que eu falei para ele. A Cargill pegou o limite da propriedade dele e intersectou com dados do PRODES, desse sistema que a gente está falando aqui. E aí apareceu um PRODES de 40 hectares na propriedade desse produtor. O que a Cargill fez, pessoal? Ela bloqueou o crédito e acessou todo tipo de benefício que esse produtor poderia ter. E aqui a gente pode ver aqui nesse resumo, ó, eles chamam de diagnóstico socioambiental. Ele não, como eu falei para vocês, ele não cruza só com o PRODES. Ele cruza com uma série de informações aí, ó, com DETER, com assentamento, com terra indígena, com unidade de conservação, com uma série de camadas. Se em algum momento essa propriedade ela intersecta uma camada dessa com uma camada prioritária ou uma camada restritiva, automaticamente esse produtor ele tem o acesso dele negado. Não só do crédito, esse caso aqui ele não teve o crédito negado, foi muito pior para ele. Ele teve a produção dele negada. Imagina o que é você ter plantado hectares, centenas de hectares. Imagina que você tem a sua produção dentro de um caminhão e chegar lá no pátio da Cargill ou de qualquer empresa, e a empresa falou, a gente não vai, infelizmente, receber o seu grão. Porque existe um PRODES nessa propriedade. Então, o PRODES não foi como eu falei lá anteriormente, o PRODES ele não tem um caráter punitivo. Mas o banco não vai se arriscar em negociar com alguém que tem a possibilidade de ter um passivo. Porque esse grão que a Cargill, por exemplo, lá está negociando, ele não vai ficar no Brasil, ele vai para outros países, vai para a China, vai para Hong Kong, vai para Taiwan, sai de Santarém direto. Né? E aí, se esses países souberem ou imaginarem que essa soja que eles estão consumindo é proveniente de uma área desmatada, aqui da Amazônia, né, e que você teve toda essa perda de biodiversidade, eles não vão mais querer negociar. Então, a Cargill prefere perder o cliente do que perder o mercado. E aí a gente está trazendo essa conversa aqui para dizer a importância que tem, né, a geotecnologia para fazer o cruzamento das informações. Né? E você que é aluno, principalmente, que ainda não abriu os olhos para isso, a gente recomenda aqui, eu e a Sabrina, que você se aprofunde na geotecnologia. Né? Que você tire um pouco do tempo da sua graduação para se você não precisa ser um especialista, né? Não precisa ser um expert no assunto, mas precisa entender. Precisa minimamente ter as ferramentas necessárias para fazer uma análise, para poder, de alguma forma, se destacar no mercado. Porque hoje, todo tipo de análise ela é espacial. Todo tipo de problema ela é espacial, porque ela está em algum lugar. Né? Está em algum lugar. E se está em algum lugar, é um problema que a geotecnologia pode te auxiliar.
Então, todo profissional, e eu não estou dizendo só da área ambiental, não, de qualquer área do conhecimento, né, você precisa saber um pouco da geotecnologia e ter esse conhecimento, porque ele é aplicado em qualquer área do conhecimento que se trate de um problema espacial. Né? E nós somos seres espaciais, na verdade. Tem o professor Gustavo Batista que fala que nós somos seres geométricos, né? Nós nos manifestamos no espaço de formas geométricas. É uma casa, é um talhão, é um círculo, é um triângulo. Então, nós somos seres geométricos e a geotecnologia, o sensoramento remoto, ele vem para nos auxiliar na tradução desse dado e na geração de informações. Tá, pessoal? Pode passar. Pode falar, Sabrina, falar um pouco sobre o mercado, oportunidade, né? Acho que ficou bem claro sobre nossa oportunidade de mercado aí, mas a Sabrina vai falar um pouco mais ainda sobre isso. Na verdade, eu vou concluir, né, a fala do Afonso. Bem, a gente já está encaminhando essa nossa palestra para finalização, né, e vocês viram no decorrer das pautas que nós trouxemos, né, sobre PRODES, sobre crédito rural, sobre a conexão disso, que vai muito além do que nós até falamos aqui, né, não é só no meio ambiental e rural, e isso mostra para vocês o leque de oportunidades de mercados para trabalhar no meio ambiental e rural para profissionais, né, do agro, e também até mesmo para empresas, né? Porque hoje o que nós vimos? Uma mudança nesse cenário em que está sendo cada vez mais exigido a compliance ambiental, a essa adequação, a sustentabilidade, e as empresas também, né? Empresas que trabalham com reflorestamento, indústria de compensado, então elas precisam seguir algumas exigências, né? Porque até mesmo para vender os seus produtos, comercializar os seus produtos internamente e externamente. E algo que eu queria também adicionar é que dentro do material do INPE tem o marco da União Europeia, que também é um marco que vai ser instituído agora em 2026, no final do ano, não lembro a data, e ele definiu um marco de desmatamento de PRODES, de monitoramento de PRODES até 2020, se eu não estou enganada, Afonso, tu pode me corrigir, mas acredito que o marco temporal da União Europeia é 2020 para que as empresas daqui do Brasil, elas exportem, vendam os seus produtos para fora. Então, cada vez mais essas exigências ambientais, elas estão sendo implementadas. E um dos assuntos também que eu quero só pontuar é que, por exemplo, o Plano de Controle do Desmatamento, o PPCDAM, o novo PPCDAM, que foi atualizado em 2013, ele traz como meta o desmatamento zero até 2030. Então, todas essas ações que estão sendo realizadas com relação ao controle do desmatamento, elas fazem parte de uma política pública, certo? Então, aí nós podemos observar que tem um leque de oportunidade para que profissionais na área de geotecnologias possam atuar. Pode passar? E, bem, para a gente finalizar, eu quero falar para vocês sobre um projeto muito especial que foi construído com toda essa expertise que eu e o Afonso juntamos dentro de uma década de experiência minha, uma década de experiência do Afonso, e com todo esse background que nós temos, nós construímos, nós montamos, estruturamos a imersão PRODESOF, que é uma imersão dedicada a profissionais, a recém-formados, que ensina como contestar PRODES passíveis de contestação direto no INPE. Eu trago para vocês aqui os módulos que a gente apresenta, que a gente estruturou nesse curso, que ensina como profissionais podem atuar com PRODES. Bem, esse projeto ele nasceu de uma necessidade realmente do mercado. Como nós falamos, eu e o Afonso, nós atuamos no mercado de regularização ambiental e nós vimos que muitos produtores tinham problemas com PRODES e não tinham uma solução,
né? E nós nos juntamos às nossas expertises para trazer a solução não somente para nós atuarmos, mas também para outros profissionais conhecerem o PRODES. Da mesma forma que nós apresentamos aqui um panorama geral do PRODES, nessa imersão a gente fala ainda mais com profundidade sobre esse programa que é robusto, que ele traz dados consistentes. Imaginem só, monitorar a vegetação nativa do Brasil, de diferentes biomas, quanta tecnologia está envolvida por trás disso. Então, nós construímos essa imersão para, de alguma forma, assessorar e contribuir com produtores e com profissionais na contestação de PRODES diretamente no INPE. E essa também é vamos dizer que nós podemos estar contribuindo com esse monitoramento, com esse sistema de monitoramento que é tão robusto, mostrando que alguns dados podem ser revistos para que produtores possam, por exemplo, ser beneficiados. Então, por exemplo, na imersão PRODESOF, nós temos 6 módulos, são aproximadamente 20 aulas gravadas, falando de PRODES, falando de políticas públicas, falando sobre o passo a passo de contestação pelo INPE direto, falando sobre a regularização do PRODES e alguns conteúdos complementares, por exemplo, na área de sistemas de informação geográfica, que está toda essa base para que a pessoa se sinta realmente segura. É um compromisso nosso que a pessoa que entende que precisa atuar com PRODES, ela saia sabendo fazer a contestação, analisar o dado, contestar diretamente no INPE, protocolar e ter o resultado. Pode passar, por favor? E aqui eu trouxe esse QR Code para quem estiver interessado e quiser conhecer esse nosso trabalho, que foi construído com tanto rigor técnico, científico, que nós, durante a nossa trajetória, construímos e montamos esse projeto. Com esse QR Code, você pode conhecer um pouco mais desse trabalho que nós criamos. E eu quero agradecer a todos que estão aqui. Se tiverem dúvidas, eu não estou vendo as perguntas, eu e o Afonso, a gente não tem acesso aqui às perguntas, mas se tiverem dúvidas com relação ao que nós falamos, se quiserem fazer algum comentário, será maravilhoso poder ouvir de vocês também. Afonso? Então é isso, chegamos ao final aqui, né? Muito obrigado pela audiência, pela paciência de vocês. Tem pessoas aqui, tem 71 pessoas online aqui. Bastante gente ouvindo a gente, né? A gente agradece de coração pelo tempo. A gente sabe que o tempo é o nosso ativo mais importante, e vocês investiram um tempo para estar aqui com a gente, né? Ouvindo um pouco de um assunto tão pertinente. Infelizmente, a gente poderia passar horas aqui falando. A gente trouxe assim uma gota do conhecimento, né? Que é muito amplo. Cada uma parte do que foi falado dá para a gente se aprofundar bastante, mas a gente só tem a agradecer mesmo a vocês, né? Agradecer ao INPE aí por esse projeto maravilhoso, que é o PRODES, né? A gente aqui também tem orgulho de fazer parte desse conhecimento, e a gente se coloca à disposição aqui para auxiliar no que for necessário. Bom, Sabrina e Afonso, primeiramente, muito obrigada, né, em nome do Meninas da GEL, por agradecerem, eu agradeço, né, por aceitarem essa oportunidade de iniciar o primeiro ciclo de palestras de 2026, com uma palestra com um tema tão importante como esse, né? Então, parabéns, mais uma vez, pela trajetória de vocês, por retomar um tema tão interessante. E depois eu vou fazer uma pergunta especificamente para vocês, né? Mas vou pontuar também, a Eli vai trazer as perguntas todas aqui. Vou pontuar um pouquinho rapidamente do que vocês falaram, até para provocar mais alguém que não fez pergunta ainda para se manifestar agora, né? Bom, o Afonso começou nos explicando o que é PRODES, como funciona a questão do embargo, né? Aí a Sabrina nos explicou o que são os créditos rurais, sobre a resolução do Conselho Monetário Nacional de 2024, muito interessante, né? O que impede, né, alguém de conseguir um crédito rural. E depois o Afonso passou sobre a conexão entre bancos e PRODES, que eu achei bem interessante essa questão, que aí ele já trouxe para a nossa área aqui, né, para
para geotecnologias e para a integração de bases de dados. Eu achei muito forte, interessante, é uma frase que eu vou guardar para mim, e eu acho que todo mundo também transformar informações em decisões, é isso que nós fazemos, né? Quando a gente trabalha com geotecnologias, a gente está fazendo isso o tempo todo, e às vezes até de forma inconsciente, né? Os dados ambientais como informação estratégica também é muito interessante. Eu acho que em todas as áreas, assim, das meninas da GEL, quem atua com isso, trabalha, a gente está sempre fazendo essas coisas, né? E a Sabrina concluiu falando sobre a oportunidade do mercado de trabalho, que é bem variado, né? Sobre os profissionais da agro, do ambiental também, do meio ambiente, de empresas agrícolas e florestais, também teve o caso da Cargill, que eu achei bem interessante, né? E agora uma pergunta, antes de abrir para ele, que vai fazer as perguntas dos inscritos, né? E eu agradeço também a quem está assistindo a gente até agora, né? E peço perdão pelo início, né? Que a gente teve uns probleminhas técnicos, né? No início da live. Bom, Afonso, né? Vocês possuem agora um curso inédito, como vocês mostraram para a gente, que ensina todo o passo a passo do uso do PRODES, né? E, afinal, o que a gente quer saber aqui, desde o início da live estamos pensando, vocês são contra o PRODES ou a favor? Depois É uma ótima pergunta, ótima pergunta. Vou falar aqui, Sabrina, é porque algumas pessoas já me fizeram essa pergunta, né? Chamavam de anti-PRODES? O que eu falei? Não, gente, é PRODESOF, não tem nada a ver com anti-PRODES. A gente é um grande entusiasta desse projeto, né? Desse sistema, eu falo dele para todo mundo, eu tenho trabalhos usando esses dados. Ele é um dado extremamente inquestionável a abrangência, né, a amplitude desse dado, ele é extremamente bom. Então, pelo contrário, falei com a Sabrina, vamos formar uma rede de pessoas que vão, na verdade, ajudar o projeto, né? Porque, como todo sistema, existe uma margem de erro, né? Ali de 1%, 2%. E como é que você identifica... A imersão PRODESOF, ela atua justamente nisso. Né? Como é que você identifica uma área que é passível de contestação, por exemplo? Como é que você chega nesse veredito? Isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo contestar. Isso aqui é um falso positivo, isso aqui não é. Como é que eu chego nessa informação? Dado que eu estou trabalhando com 5 milhões de quilômetros quadrados, que é toda a Amazônia, né, que eles mapeiam. Então, a gente trabalha mais do que qualquer coisa ensinando as pessoas, né, técnicas de censuramento remoto e processamento, para que elas sejam capazes de identificar áreas, propriedades passíveis de contestação. Né? Nem todas são, a grande maioria, 90%, mais de 90% das áreas não são passíveis de contestação, mas uma pequena parcela é. Né? E uma pequena parcela, e um produtor, né, que se encontra com esse problema, eu mostrei isso aqui, ele tem ele é uma vida, né? É um produtor, é uma família, que tem filhos, que tem família. E aí, quando ele bloqueia a produção dele por algo que ele não tem culpa, né, é muito sério. E daí a gente está, na verdade, a gente é parceiro do INPE nessa altura, porque a gente contribui para melhorar a acurácia do dado. Quando a gente diz assim, na verdade, o que a gente faz, INPE, esse polígono bem aqui, se você puder revisar ele com um pouco mais de detalhe, a gente pede que você faça, na verdade, a imersão PRODESOF, ela tem esse caráter, né? A gente pede para que o INPE faça uma segunda análise sobre um dado específico para que ele se reconsidere, eventualmente, o dado. Então, a gente, na verdade, não, é um parceiro do PRODES, é um parceiro do INPE, na medida que nós, né, damos informações para que eles ainda deixem melhor o que é muito bom, né, que é o dado PRODES. Então, a gente nós não somos inimigos, nós somos, na verdade, parceiros, muito mais do que isso. Falar para pessoas, para consultores que têm um pouco de bloqueio, né? Acha que é muito difícil, que não sei como é que faz. Não, a gente quer capilarizar essa informação, a gente quer difundir a informação para que você veja que é uma coisa não tão complexa. Né? É tanto que o nosso curso ele se aplica a advogados, a biólogos, a engenheiros, a pessoas de qualquer área, para que ela seja capaz de fazer isso de uma forma segura, né? Legalmente segura e tecnicamente segura, para que ela tenha a segurança para atuar, contribuindo com a melhoria e acurácia desse projeto. Tá, pessoal? É isso. Eu gostaria de complementar, posso? Claro, por favor. Por favor, Sabrina. Certo, eu gostaria de complementar, claro, com certeza, nós não somos
contra o PRODES. Na verdade, desde o início, quando surgiu a ideia de criar um curso devido a essa necessidade que a gente viu no mercado, né, de poucos profissionais saberem lidar com o PRODES, nós pensamos em estruturar algo e nossa preocupação foi em que a comunidade ela não visse nós como contra o PRODES, sabe? Então, nós tivemos todo esse cuidado com relação ao material que a gente criou para dizer o quanto nós acreditamos nesse programa de monitoramento. Por exemplo, e não é só o PRODES, né? Por exemplo, eu já trabalhei com Terra Class no meu TCC, na minha especialização de georreferenciamento. E, para mim, os dados do PRODES, eles são públicos, os dados do Terra Class são públicos, eles estão ali para serem analisados e para a gente utilizar essa base de dados, certo? Então, aí eu quero também incentivar vocês a utilizarem os dados do PRODES para fazerem pesquisas relacionadas, para gerarem dados relacionados a ele, ao PRODES, né? No caso do Terra Class, eu fiz no meu TCC, como é o Terra Class, eu analisei a classe de vegetação, a mudança da classe de vegetação aqui do município de Dom Eliseu. Então, tem uma gama de possibilidades que podem ser trabalhadas com esses programas. E, por exemplo, agora também tem o marco legal de 30, acho que de dezembro de 2020. Então, essa base de dados ela é excelente para ser realmente trabalhada e utilizada. E é isso que a gente traz aí na imersão PRODESOF, mostrando o que é o dado e mostrando como a gente pode utilizar ele de uma forma consistente e também contribuindo tanto para o INPE quanto para o produtor. Certinho, muito obrigada. Então, para quem estava com dúvida, vocês não são contra o PRODES, né? Então, vamos agora para ele que vai trazer as perguntas, né, da live dessa noite. Tudo certinho por aí, Eli? Olá, boa noite. Todos conseguem me ouvir? Sim. Algumas perguntas meio que já até foram esclarecidas agora nesse finalzinho. Então, a gente vai dar uma resumida porque o nosso tempo está correndo. Mas é bom a gente salientar que mesmo com o tempo passando, a gente ainda tem um bom público, porque é um assunto que está prendendo muito a nossa atenção. Olha, não é bem uma pergunta, mas eu achei que são comentários pertinentes para provar o que eu falei aqui. A Adriana falou, que bom que vocês estão dando informações corretas para a gente e para os solicitantes também, para as pessoas que procuram vocês para verificar as suas áreas, tá? E o Christopher falou que ele está vendo, não sei aonde, né, a live, mas já são 1 da manhã. Ele tá na Inglaterra, ele. Um abraço. Olha só. Olha só. Voltando para as perguntas, a Miriam Madureira, ela pergunta se estudantes podem ter acesso às imagens do projeto e aonde é que esses dados eles podem ser baixados, se eles são de livre acesso. O Elton, ele quer confirmar se o PRODES ele apenas vai apontar a área em metro quadrado e o local. Já pode responder? Podem responder logo essa parte, então. Pode responder. Responde, Sabrina, ou eu respondo? Fica à vontade. Pode responder. Tanto as imagens que o PRODES, tanto a área que ele mapeia, né, o shape, a cobertura de desmatamento, quanto as imagens são dados públicos. Então, você pode baixar não só o dado PRODES, mas você pode baixar a imagem com que foi gerado aquele dado. Você pode entrar lá ou diretamente no site da NASA, né, o SGS, e aí você faz o cadastro lá e você baixa a imagem Landsat, ou no catálogo, já o catálogo do INPE também, que você também consegue entrar lá e baixar essa imagem Landsat para fazer a sua análise. Eu coloquei no chat lá do YouTube o link Terra Brasilis/download, que é onde você pode baixar o dado PRODES. A segunda pergunta é sobre a área do PRODES, né? Então, sim, o PRODES ele só faz isso, ele só mapeia a área e quanto foi. É aí que termina o dado PRODES. Ele diz, foi desmatado tantos hectares na propriedade não, né? Em determinado local.
Tá, vou passar para a próxima rodada, que eu acredito que tem em relação a algumas perguntas aqui. O TAC municipal, ele tem validade junto à Secretaria Municipal? CODEMA tem prerrogativas para atuar a nível municipal, acredito que fazendo uso do PRODES aí. O Breno, ele quer saber aqui uma pergunta bem interessante. Se as imagens de satélite do PRODES, elas podem subsidiar, no caso, na comprovação de perdas por evento climático, no caso, até uma prorrogação aí. Não entendi essa última. A última. Imagens de satélite podem subsidiar a comprovação de perda por evento climático? Aí ele quer, na prorrogação de crédito rural. Como? E aí ele ainda complementa. Dá para usar dados de satélite para comprovar esses eventos e pedir adiantamento do prazo ou adiamento? Eu vou começar pela última. Eu tenho alguns amigos que eles atuam justamente com seguradora, né? Tem algumas seguradoras de crédito que elas fazem, elas seguram o crédito, quer dizer que o banco empresta dinheiro para o produtor, e aí esse produtor ele contrata uma seguradora para algum tipo, justamente sobre isso, né? Algum evento climático. Aqui no norte não, mas ali no sul, onde tem muita geada, a questão de mudança de temperatura muito brusca, e você acaba perdendo produções inteiras, né, em função do clima. Eles usam imagens satélite de alta resolução para poder monitorar essa área. Aí, se eles entenderem, claro que você tem que complementar isso com outros dados meteorológicos, não é só dizer que teve uma geada, porque você vê na imagem satélite que aquela área foi impactada por uma geada, porque, é claro, né, tinha vegetação, não tem mais. Mas aí a temperatura mudou realmente nesse local, né? Qual foi o pico de temperatura, qual foi a questão de umidade relativa do ar naquele local. Então, na verdade, ele usa uma série de dados, incluindo imagens de satélite, para poder tomar uma decisão sobre o seguro ou não, né? Se for contactado que realmente foi uma geada, a imagem de satélite mostrou que foi feito aconteceu um sinistro ali, né, e a temperatura caiu muito nessa noite, aí com certeza ele vai ser respaldado pelo seguro. Mas às vezes acontece que, né, o cara faz alguma besteira, ele mesmo entra contrator e acaba com a produção, e aí diz que não deu certo, ou ele pega o crédito e não planta, né, acontece isso também, ele pega o crédito e não planta, e aí ele diz para o seguradora que ele plantou e não nasceu, por exemplo, né? Aí a seguradora está usando ele usa um satélite para poder monitorar essa área. E aí, beleza, o primeiro mês de plantio já é para estar alguma coisa verde ali, né? Já para ter uma coisa nascendo. E ele vai monitorando aquilo ali mês a mês, o banco, a seguradora, para ver se ele está plantando. No terceiro mês, no quarto mês, ele tem que ter tirado a produção dele ali. E aí existe esse monitoramento por satélite da produção. Se passou 5 meses, não plantou nada, ele olhou lá do espaço, que não tem nada plantado, o solo está exposto, ele está pegando esse crédito para fazer outra coisa. Então, sim, mais satélite, tanto a Landsat quanto o Sentinel, qualquer uma pode ser usada para você fazer o monitoramento de um determinado seguro. A Ellen aqui está perguntando, supondo que um produtor tem vários imóveis contíguos e um deles tem alerta de PRODES, mas o CAR que ele possui é unificado. Neste caso, a análise é individual por matrícula ou pela área total do CAR? Pela área total do CAR. Tá. Isso. Pela área total do CAR, né? Independente. Se ele unificou as áreas, né? Ele vai mandar, por exemplo, o banco vai pedir o CAR dele, não vai pedir as matrículas, né? A seguradora vai pedir o CAR dele. Então, quando o CAR está unificado, quando ele cruzar esse dado com o PRODES, vai dar para toda a propriedade. Então, não é só uma matrícula, é todo imóvel que está registrado com aquele CAR. A gente tem algumas perguntas no Even. O Douglas, ele pergunta aqui que como podemos obter nota técnica para suspender os efeitos do alerta antes mesmo da atualização anual. Tem como fazer isso? E sim. O Fernando... Quer responder logo essa ou posso passar para a próxima e responde junto? Pode passar para a próxima, vamos ver. O Fernando, ele está dizendo, ele está no Even também, ele diz que ele já tentou baixar os dados,
só que ele não tem certeza se são os dados corretos. Aí, qual o dado correto que devemos baixar para saber se realmente foi o desmatamento? Muito bom. Sobre a nota técnica, ela pode ser emitida pelo INPE no prazo de 2 meses. Então, eu entro com um protocolo, um laudo técnico de contestação de um polígono PRODES em uma propriedade. O INPE ele tem um prazo de até 2 meses para analisar esse polígono, esse dado, e ele emite uma nota técnica nesse prazo. Então, dependendo por exemplo, se eu protocolei o laudo técnico no INPE, né, para análise, e esse laudo eu protocolei depois de agosto desse ano, por exemplo, e o INPE ele atualiza anualmente, né, a base de dados do PRODES. Nesse caso, vai ter que esperar a atualização do PRODES para poder o dado ser reclassificado, por exemplo, né? Então, com a nota técnica, essa nota técnica do INPE, que foi gerada pelo INPE, ela pode ser utilizada para, por exemplo, apresentar para a instituição financeira, apresentar para a seguradora que o INPE definiu que aquele dado ele foi reclassificado, que ele foi excluído, certo? Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acredito que sim. A gente ainda tem só mais 2 perguntas aqui, tá? O Dácio está perguntando quais os principais critérios que embasam as contestações do PRODES, tá? E o José Luiz está perguntando aqui se o TAC municipal serve para justificar a supressão vegetal acusada pelos PRODES. Tá, a pergunta do Dácio, eu acho que é uma das mais assim, pertinentes, né? Quais são os critérios que embasam a contestação? Como eu falei, nem todo alerta da PRODES é passível de contestação, a maioria não é. Mas existem dois tipos, a gente fala assim da imersão, vou dar um spoiler da imersão aqui, 2 tipos de critérios que são utilizados. O PRODES tem uma característica, e aí a gente atua mais nessa característica do dado, que é um lapso temporal do alerta. O que quer dizer lapso temporal? O desmatamento aconteceu em 1 ano, e aí o PRODES, eventualmente, por algum motivo, ou por cobertura de nuvem, ou por alguma condição, ele mapeia em um outro ano. O desmatamento por exemplo, o desmatamento é de 2007, e ele mapeou em 2010. Um desmatamento que ocorreu em 2007. Por algum motivo, ele não viu em 2007, passou batido, ele classificou em 2010. E como a gente está falando o tempo inteiro em marcos aqui, né, a Sabrina trouxe vários marcos. Existe o marco dos marcos, vamos falar assim, que é o marco do Código Florestal, né, 22 de julho de 2008. Esse marco ele é o marco vamos dizer assim, da anistia do desmatamento, né? Todo mundo que desmatou até aí, até 2008, é anistiado, né? Ou não tem que recuperar a área, ele foi meio que perdoado pelo desmatamento. E quem desmatou depois torna-se um desmatamento realmente ilegal e passível de contestação. Então, o primeiro critério é: o desmatamento aconteceu antes ou após 2007, por exemplo, 2008. E aí um critério é esse: se você viu que ele aconteceu em um ano anterior, mas ele está sendo indicado no PRODES como de um outro ano, a gente pode pedir para o PRODES não excluir o alerta. Nesse caso, ele vai reclassificar para o ano correto. Esse é um caso, é um critério, e claro, você precisa fazer várias análises, análise temporal, pegar várias imagens ali para ver exatamente quando aconteceu e compor um documento que seja passível de contestação. A gente não vai entrar com um pedido no INPE que não vai ser passível de contestação, porque vai perder o nosso tempo, o tempo deles não é frutífero. Um outro caso que é menos comum, mas também acontece, são falsos positivos. Que é um caso, por exemplo, e está muito relacionado com a questão climática, muitas das vezes. Se o PRODES está mapeando em um ano que é um ano de muita seca, por exemplo, né, onde a vegetação ela fica muito, muito impactada pela questão climática, pela seca, ou se ela entrou com fogo, por exemplo, e aí o fogo foi muito drástico,
e quando o PROD passou ali, ele viu praticamente uma vegetação corte raso, né? Ele vai lá e ele mapeia como um desmatamento corte raso. Só que você vai ver no outro ano, aquela vegetação ela recuperou. Ela voltou a ser floresta, porque naquele momento, naquela imagem, aquela resposta espectral, ela era tão forte, né, tão evidente, que o PRODES acabou mapeando como desmatamento, mas não era, né? Foi só um evento climático ou algum tipo de problema que aconteceu, mas a vegetação se manteve ali. Chama isso de falso positivo. É quando o PRODES diz que aconteceu desmatamento e, eventualmente, ele pode não ter acontecido. E a gente também pode pedir para o PRODES reavaliar essa área e, eventualmente, reclassificar o alerta. Então, os critérios são basicamente esse, Dácio, tá? Outra pergunta é sobre o CODEMA, né? O TAC municipal. Isso. Essa questão, eu vou responder essa junto com o do outro colega que falou rapidinho, que é o seguinte, né? O município, existe uma grande briga aqui na Amazônia sobre essas autonomias das esferas do ponto de vista do poder de fiscalização, de autuação, né? Existe porque aqui na nossa região acontece isso, né? O município pode emitir uma licença, e aí vem o Estado, vem o IBAMA, a Polícia Federal vai lá, embarga a área e multa o produtor, e o produtor falou, mas eu tenho uma licença do município aqui, tá, mas não vale para a gente. Porque é necessário que haja uma concordância das esferas e o órgão máximo é o federal. Existe uma legislação federal que rege sobre a normativa do desmatamento, sobre o uso da floresta, sobre o manejo da floresta, é uma lei federal, Código Florestal. Então, toda lei que vier abaixo dessa, ela tem que vir calçada dessa lei federal. Né? Então, o Estado tem que estar sempre embasado nessa lei federal e, sobretudo, o município também. Né? O que acontece é que o município, às vezes, ele sai desse guarda-chuva, dessa lei federal, ele começa a licenciar ou a autorizar atividades, né, que não estão condizendo com a lei federal. E aí você tem uma dissonância entre as esferas que acaba prejudicando a ponta, né, que é o produtor. Tem muitos casos aqui, por exemplo, que o produtor tem licença de desmatamento emitida pelo município e foi lá o IBAMA e embargou a área dele e aplicou uma multa. É porque o município, por exemplo, às vezes não tinha autonomia para liberar aquela licença para aquela área. Porque o município aqui na Amazônia não tem o poder para liberar supressão de vegetação nativa, só o Estado e o governo federal. Né? E aí você tem esses problemas que acontecem. Então, pode ser que aconteçam problemas, mas sobretudo, sobre a falta de parelhamento com leis superiores. Obrigada. Eu acredito que a gente já respondeu a maioria das perguntas, né, que ficaram soltas, e aí a gente deixa aqui em aberto para que quem ainda tem algumas dúvidas, mais curiosidades sobre o uso do PRODES, como ele pode estar atrelado ao financiamento de crédito, podem entrar em contato com a gente, do Meninas da GEL, e com vocês por e-mail, pelas redes sociais, tá? E a gente agradece muito a disponibilidade de vocês para responder todas essas nossas perguntas, que são várias, tá? Eu passo agora de novo a bola para a Yara para a gente ir encaminhando. Obrigada. Obrigada, Eli. Mais uma vez, muito obrigada, Sabrina e Afonso, né, agora pela explicação, né, pelos solucionar as perguntas. E, assim como ele comentou, peço para quem tenha mais dúvidas, para que entre em contato com vocês, né, pelos contatos de vocês, Instagram, ou pelo Meninas da GEL também, né, para também, lembrando sobre o curso de vocês, mais uma vez, né, que a gente já teve uma palhinha aqui, a gente imagina quão bom ele é, né, então, muito obrigada mais uma vez, e até a próxima, né, fica o convite também para a próxima... fica o convite para a próxima. A professora Tatiana, acho que está sem áudio, né? Tá. A professora Tatiana gostaria de finalizar, mas acho que ela tá sem áudio, né? E então fica o convite para a próxima palestra, né? Fiquem de olho nas redes, Meninas da GEL, e uma boa noite a todos vocês. Antes de finalizar, muito obrigada. Só dizer que a Sabrina e o Afonso sintam-se à vontade para sempre voltar aqui com a gente, né? Para estar trazendo mais esclarecimentos, trazendo mais novidades sobre o PRODES e tudo de novidades que vier também nos cursos, tá?
Excelente. Obrigado, Muito pessoal. obrigada. A gente que agradece ao tempo aí de vocês, a paciência, né, o convite também. Estamos sempre à disposição de conversas frutíferas e parcerias tão maravilhosas como é a parceria com vocês e da Minas da GEL. Verdade. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Um tema muito útil, né? Tenho certeza que todos que ficaram aqui esse tempo aproveitaram bastante, viu? Muito obrigada.